Olá, eu sou Samuel Alves, professor do Departamento de Ciências Sociais e Filosofia do Cefet-MG. Nesse vídeo vou falar sobre a sociologia, uma aula introdutória sobre o que caracteriza essa disciplina dentro das ciências em geral e das ciências humanas em particular. E nós vamos seguir aqui como referencial o texto Aprendendo a Pensar com a Sociologia, do Zygmunt Bauman, um grande sociólogo do século XX, e o Tim May, um texto escrito em parceria com ele, especialmente a introdução, que tem esse mesmo objetivo que o nosso, sob o título A Sociologia como Disciplina. Naturalmente, essa aula não substitui a leitura do texto, o objetivo é dar os fundamentos para que vocês consigam ler o texto por si próprios, especialmente mostrando o que está não dito no texto, mas que ajuda a subsidiar a sua reflexão. O ponto de partida do texto é responder a essas perguntas, o que é a sociologia, qual a sua diferença em relação a outras ciências e, usando uma expressão recorrente no texto, o que significa pensar sociologicamente. Sobre essa questão, é importante mencionar que ele não está usando a palavra pensar no sentido corriqueiro, de que qualquer coisa que passe pela nossa cabeça seja pensamento. Pensar aqui é uma capacidade que está relacionada às faculdades racionais do ser humano, a sua capacidade de conectar ideias e formular a partir delas ideias novas, ou inferir, deduzir de determinados postulados as suas consequências, ou também, a partir de vários postulados, formular um postulado geral que englobe todos eles, o que seria um raciocínio indutivo. Bom, então pensar sociologicamente é o exercício dessa faculdade do pensamento de um modo que nos cabe aqui explicar qual é. O texto assume uma forma expositiva muito peculiar, especialmente nessa sua primeira parte, porque ele utiliza um método expositivo por formulação de hipóteses. Ele não diz isso explicitamente, mas o sentido do encadeamento dessa primeira parte do texto tem esse significado. Ele vai formular uma possível resposta para essas perguntas, o que é sociologia, e vai analisar essas respostas, se elas dão conta do problema que está colocado, e avaliando os limites, vão refutar essa resposta, essa hipótese, e formular uma nova, até chegar a uma resposta satisfatória. Nesse percurso expositivo, eles assumem como ponto de partida um ponto de partida intuitivo, uma coisa que não seja arbitrária, que faça sentido para alguém que desconhece totalmente a área, que é o que está dito nessa página 12. Quando nos perguntamos o que é a sociologia, podemos nos referir a uma coleção de livros em uma biblioteca que dão conta do conteúdo da disciplina. Então eles estão nos referindo aqui a uma imagem, a imagem de uma biblioteca, porque naturalmente, se você não conhece uma determinada área do conhecimento e pretende conhecê-la, uma atitude natural e razoável seria ir a uma biblioteca, procurar a seção daquela disciplina, no caso a seção de sociologia. Você vai ter ali uma coleção de livros e você lê-los, você vai estar lidando com o que é a sociologia, ou o conhecimento sociológico. A questão é o que está por trás dessa referência a essa imagem da biblioteca. É uma hipótese, que é a ideia de que
O que caracteriza uma disciplina científica, e portanto o que diferencia uma da outra, é o corpo de conhecimento acumulado, né? Um conjunto dado de publicações acadêmicas. Então, se a gente está querendo entender a sociologia, a gente precisa entender a diferença entre a sociologia, a ciência política, a história, né? E essa diferença estaria dada nesse corpo de conhecimento acumulado na forma de publicações científicas. Essa hipótese ela está baseada, então, numa analogia com uma teoria simples, né, da linguagem. Né? O que é essa analogia com a linguagem? É a ideia de que uma palavra, no caso a sociologia, ela contém um significado, e isso valeria, né, para toda a linguagem. Né? Toda palavra é um signo, que pode ser um signo, né, escrito, sonoro, e este signo, ele contém um significado, e esse significado ele nos remete a uma coisa, um objeto, um referente. No texto, né, então eles dizem, né, palavras referem-se a objetos que se tornam referentes para essas palavras. Então estabelecemos conexões entre uns e outros em condições específicas. Né. O exemplo que eles dão no texto, né, é um exemplo simples, né, o exemplo do leão. Né. Leão é uma palavra, um signo. No caso, no idioma português, porque em outros idiomas, né, o inglês, nós teremos o lion. Dois signos diferentes que referem ao mesmo significado, né, que é a ideia deste animal. Né. Então, este significado, ele tem, né, uma ligação com esse referente, o objeto. E quando nós falamos a palavra, nós pensamos, né, neste conteúdo. Então, a ideia é de que ao pensar sociologia, palavra, nós teríamos um significado, né, que está ligado a um referente, que seria um objeto real, né, né, no caso, a seção de sociologia de uma boa biblioteca. Ora, a questão é que essa forma de tentar responder o que é a sociologia, embora faça um certo sentido, né? A sociologia representa um certo corpo de conhecimento, né, que foi acumulado, ela não nos diz o que é exatamente essa prática, né? O que faz deste, né, conjunto de obras sociológicos. Né? E o que, principalmente, né, o que torna, né, diferentes de outros tipos de conhecimento, de outras disciplinas. Né? Dizer que a sociologia é o conjunto de livros da seção de sociologia não nos diz nem como esses livros foram escritos, nem qual a diferença deles para as de outras seções da biblioteca. Então, o que, no final das contas, eles estão dizendo nessa passagem é que a gente não pode explicar a diferença entre as disciplinas pelo resultado delas. Porque assim a gente não explica como os conteúdos são produzidos, nem por que são diferentes. Isso não vale só para a diferenciação entre as disciplinas científicas. Né? Se a gente pensar num exemplo banal, corriqueiro, né? Alguém pergunta o que é um assassinato, e alguém responde, é quando uma pessoa morre. Né? Faz sentido essa resposta? Né? Não, né? Porque ela explicou pelo resultado, mas não diz exatamente o que é, porque a pessoa naturalmente pode ter morrido de Covid-19, ela pode ter morrido de outra doença ou de um acidente. Então, o que caracteriza o assassinato não é o seu resultado, mas como ele é produzido. Né? Então, o assassinato é um homicídio doloso, né? É quando uma pessoa leva a outra à morte por diferentes métodos, deliberadamente, com a intenção de produzir esse resultado. Então, a questão aqui é encontrar para a sociologia, né, uma explicação como essa. Né? E naturalmente vai ser algo muito mais complexo, porque a gente não está falando de um fenômeno simples, mas de uma área do conhecimento inteira. Né? Ora, então os autores nos remetem, né, tendo descartado essa primeira hipótese de que o que caracteriza uma disciplina científica é o seu corpo de conhecimento acumulado, eles nos sugerem voltar à biblioteca e observá-la, né, melhor. E na biblioteca a gente vai ver que isso é uma coisa que quem frequenta uma biblioteca, entende a sua organização, percebe imediatamente
que os bibliotecários têm o cuidado de colocar na biblioteca, próximos uns dos outros, livros de assuntos semelhantes, que têm alguma conexão. Imagine se você pegar todos os livros da biblioteca e embaralhá-los de maneira completamente aleatória. Ninguém vai encontrar nada. Então, para essa organização, você estabelece essa proximidade, identifica essa proximidade entre as obras. Ora, então, do lado da seção de sociologia, não vai ter uma estante de mecânica quântica. Do lado da sociologia, faz mais sentido colocar a antropologia, a ciência política, a história, a economia, o direito, a grande área de ciências humanas. Então, essa organização, ela parece dizer que existe alguma proximidade entre algumas áreas do conhecimento e também uma fronteira. E aí a pergunta é, de repente, se a gente entender o que acontece quando a gente sai da seção de sociologia e entra na seção de história, a gente vai entender a diferença entre a sociologia e a história e, portanto, vamos estar mais perto de entender o que é a sociologia. E aí, a ideia que eles propõem, a partir ainda dessa analogia com a linguagem e se, ao sair da sociologia e ir para a história, por exemplo, a gente está tratando de objetos diferentes. Então, eles vão dizer na página 3, os corpos de conhecimento dessas matérias, das que estão próximas na biblioteca, têm muito em comum. No caso da grande área de ciências humanas, todas elas têm em comum o fato de que se debruçam sobre o mundo feito pelos seres humanos. Aquilo que só existe no mundo em decorrência da ação humana. Então, a hipótese que eles vão formular e eles vão logo na formulação dessa hipótese dizer que é uma resposta simples, que é uma tentação formular essa resposta, a ideia de que as divisões entre os corpos de conhecimento refletem as divisões entre seu universo de pesquisa, de investigação. Então seriam as ações humanas, ou aspectos dessas ações, que se diferenciam umas das outras. Então existe alguma coisa que os seres humanos fazem que é histórico, e outras coisas que são sociológicas. E é ao sair de uma área das ações humanas para outra que a gente sai de uma disciplina para outra, o que significa dizer que cada disciplina científica espelha uma parte da realidade. Se for assim, nós teríamos, no caso das ciências humanas, por exemplo, essa associação. A sociologia diz respeito ao presente, a história diz respeito ao passado, a ciência política diz respeito às relações de poder, a economia diz respeito ao uso de recursos, à produção de riqueza, à distribuição da riqueza, o direito diz respeito à interpretação e aplicação das leis. Ora, será que essa diferença é assim tão clara? Eles vão, então, já logo de cara dizer que esse modo de justificar as fronteiras entre as disciplinas é problemático, pois a gente assume que o mundo humano tem divisões tão precisas que demandam ramos especializados de investigação. Mas essa não é, na verdade, uma questão que diz respeito apenas às ciências humanas. Pelo contrário, se a gente pensar o átomo, por exemplo, ele é objeto de estudo da química, mas também é objeto de estudo da mecânica quântica. O que diferencia, então, o estudo do átomo pela química do estudo do átomo pela mecânica quântica? A gente pode dar um exemplo, vários exemplos mais drásticos que envolvem várias áreas do conhecimento. Vou dar apenas um exemplo, a cannabis, a maconha. A maconha é uma planta cujo produto, a sua flor,
é proibida, né? É proibido cultivar essa planta, é proibido comercializar os derivados dela, né? Em quase todos os países do mundo. Já há algum tempo, né, as leis de proibição mais antigas da maconha têm pouco menos de 200 anos, então na verdade nem é tanto tempo assim, né? A proibição das chamadas drogas, né, ou substâncias psicoativas, psicotrópicas, é na verdade um fenômeno bastante recente na história da humanidade. Então, né, a maconha ela pode ser estudada do ponto de vista da história, né? Quando é que cada país proibiu? O que estava acontecendo nesse país quando o país adotou uma lei proibindo o cultivo, o comércio dessa planta? Ela pode ser estudada do ponto de vista do direito, né? Quais são as leis, né? Qual é o fundamento jurídico da proibição dessas plantas? Vocês devem saber, por exemplo, que tem uma ação pendente de julgamento no Supremo Tribunal Federal, que, dependendo do resultado, vai produzir a legalização da maconha, porque o requerente, né, alegou que a legislação que proíbe a maconha é inconstitucional. Então, os juristas, né, os estudiosos do direito vão, né, estudar essa relação entre as várias leis para avaliar a validade da legislação que proíbe a cannabis. Mas, ora, antes disso tudo, a cannabis é uma planta, né? Então ela é objeto de estudo da biologia, né? Da botânica. A botânica, por exemplo, vai estudar o fato curioso de que é uma planta que tem macho e fêmea, né? E quando a planta é macho, ela dá flor de um jeito, quando ela é fêmea, dá flor de outro jeito. A química vai estudar, né, a planta interessada em entender a produção de determinadas moléculas características dessa planta, que são os chamados canabinoides, né? Os mais conhecidos, o THC e o CBD. Derivado da química, a bioquímica vai estudar os efeitos dessas substâncias na mente humana, né? Quando a pessoa consome. Ainda derivado da bioquímica, uma outra área do conhecimento, a farmácia, vai estudar a possibilidade de isolar essas substâncias e produzir medicamentos a partir delas, né? E vai mostrar que, por exemplo, o THC tem um efeito antidepressivo, o CBD tem uma função de regulação das sinapses nervosas, então é uma substância muito promissora no tratamento de autismo, e também tem efeitos sendo estudados ainda, né, não conclusivos, sobre o tratamento para cânceres, enfim, né, a sociologia vai estudar, né, essa questão sob uma forma, né, diferente, né. A sociologia vai se perguntar, por exemplo, o que faz com que, mesmo com 200 anos de proibição, a planta continua sendo cultivada e consumida por determinados grupos de pessoas, né? O que faz com que a ameaça, né, da punição não seja suficiente para inibir o consumo? O que existe nas relações sociais que determinam, né, essa situação? Então aqui a gente já começa, né, a caminhar um pouco mais nessa direção de entender essa diferença entre as disciplinas. Então, os autores vão ser muito categóricos, né? Quando na página 15 eles dizem: não há divisão natural do mundo humano que se reflita em diferentes disciplinas. O que há é uma divisão do trabalho entre estudiosos que se debruçam sobre essas ações, né, no caso das ciências humanas, e isso é reforçado pela mútua distinção dos respectivos especialistas, né? O que um historiador estuda é diferente do que o sociólogo estuda, né? E existe, né, uma preocupação entre esses especialistas em mostrar que o que ele está fazendo é diferente do que o outro está fazendo, né? E isso justifica, inclusive, né, que existam cursos de graduação que formam esses cientistas que sejam diferentes, né? Não existe uma graduação em ciências humanas, porque ciências humanas são várias, né? Isso seria muito genérico, né? Então, ao longo da história da humanidade, na verdade esse é um processo bastante recente, né? Se a gente pensar, né, que a civilização, né, as civilizações mais antigas, com o domínio da escrita, com
realizações muito notáveis, né, como a civilização egípcia, a construção das pirâmides e tal, são fenômenos de 6.000 anos de história, né, essa divisão das disciplinas científicas é um fenômeno consideravelmente recente, uma coisa que tem de 300 anos para cá. Então, o que aconteceu, né, para haver essa separação entre as áreas do conhecimento e o que tem em cada uma delas que torna uma diferente da outra? Essa é uma questão que ainda está, né, por ser respondida aqui no texto, nesse momento. Mas ele já estabelece uma coisa clara. Não existe uma diferença no mundo que espelhe essa diferença entre as disciplinas. O que existe é uma forma diferente de trabalhar entre cada uma dessas áreas. Feita, né, então, essa afirmação, se não existe uma diferença no mundo, talvez exista uma diferença na prática, né? E disso deriva uma hipótese. Né? A diferença entre cada ciência poderia ser uma diferença no método empregado por cada uma delas. Né? Será? Né? Essa é a questão que eles vão então se debruçar a responder em seguida. Só que para responder essa questão, o texto pressupõe que o leitor entende, né, o que é o conhecimento científico, né, quais são as características da produção do conhecimento científico. Então, eles não se dedicam a esmiuçar essas características no texto, mas é importante que a gente tenha elas em mente para entender o argumento que vai ser formulado. Né? Pensando nas principais características, né, do que a partir do século XVII, né, passou a ser chamado de ciência moderna. Né? Primeiro, né, existe essa postura questionadora. Né? A ciência é um conhecimento, né, antidogmático. O que isso significa? Né? Todo conhecimento ele está organizado num conjunto de afirmações. Né? São sentenças, proposições que fazem afirmações sobre o mundo. Né? Sentenças que podem ser verdadeiras ou falsas. Né? Mas essas sentenças, em algumas formas de conhecimento, tem algumas delas que são os princípios, que são dogmas. Né? Elas não podem ser questionadas. Existem dogmas, por exemplo, nas religiões. Né? Toda religião está organizada a partir de dogmas. Por exemplo, no judaísmo, o chamado Antigo Testamento, né, especialmente o Pentateuco, né, é um texto atribuído a Moisés. E esse texto teria sido ditado a Moisés por Deus. Isso é um dogma. Né? Não existe como comprovar que essa afirmação seja verdadeira, mas assim como, né, os cristãos, os judeus acreditam que essa afirmação é absolutamente incontestável. A astrologia, né, por exemplo, é uma outra forma de conhecimento dogmático. Existe uma afirmação muito simples que os astrólogos dizem, né, formulam, que é um dogma, a ideia de que a personalidade das pessoas é influenciada pela posição dos astros no momento em que a pessoa nasceu. Né? Essa afirmação ela é abraçada com um fervor tão duro, dogmático, por quem acredita na astrologia, que mesmo quando uma pessoa se comporta de uma maneira fora dessas previsões, eles arrumam um outro elemento, né, que explique, né, essa diferença. Né? Então, nada é capaz de abalar a convicção de uma pessoa que acredita em astrologia, né, nessa afirmação de que a personalidade daquela pessoa é influenciada pelos astros. Ora, a ciência moderna é um conhecimento antidogmático. Isso significa que qualquer afirmação feita por qualquer área da ciência pode ser questionada. E ao ser questionada, ela precisa resistir aos questionamentos. Ela precisa de comprovação, de algum tipo de confirmação. Isso não significa que, uma vez confirmada, ela é uma verdade para sempre? Não. Né? Então, por exemplo, né, a mecânica newtoniana propunha que
o comportamento dos astros no sistema solar obedecia a leis idênticas à mecânica que descrevia o movimento, né, dos objetos observáveis no nosso planeta, e que isso derivaria de uma força de atração, né, entre os astros, sem levar em conta determinados aspectos que nem estavam presentes para ele naquele momento, porque os telescópios não eram tão desenvolvidos, né, determinados fenômenos ainda não eram observáveis, né, e aí, no século XX, o Einstein vai demonstrar que a mecânica newtoniana, aplicada ao movimento dos planetas, ela produz previsões erradas, que significa que tem um problema nos seus pressupostos. E para isso esses pressupostos precisam ser descartados. E aí existe toda uma transformação do que é a física, né, moderna, em relação à física clássica, né, a física einsteiniana em relação à física newtoniana. Claro que o Einstein não é o único pesquisador envolvido nesse processo, mas enfim, né, toda verdade científica está sujeita a ser substituída por uma outra que tenha mais poder explicativo, né? É isso que caracteriza um conhecimento antidogmático. Em segundo lugar, né, a ciência é uma atividade coletiva, né? Ela é desenvolvida de maneira cooperativa. Vários pesquisadores que formam a chamada comunidade científica atuam, né, mesmo que eles não estejam no mesmo laboratório, né, ajudando um ou outro a fazer os mesmos experimentos. A comunidade científica tem mecanismos, né, para fazer essa coletividade se conversar, né, se comunicar. Existem as publicações científicas em que a descoberta de um é compartilhada com os demais, e ao compartilhar a sua descoberta, né, os cientistas precisam descrever os métodos usados, como que os experimentos foram feitos, de maneira que os cientistas em outros laboratórios possam repetir os experimentos e verificar se eles foram feitos da maneira correta por aquele outro. Então existe essa verificação constante das descobertas científicas pela comunidade. O terceiro aspecto diz respeito ao método, né? O método científico, ele não é um único método, né? Nem dentro de uma mesma área, nem de uma área para outra, né? Na verdade, né, cada tipo de investigação vai demandar procedimentos investigativos peculiares. Mas todos eles são submetidos a esse escrutínio, a essa verificação da comunidade, né? E o objetivo, né, do método de seguir um passo a passo, né, organizado é justamente assegurar a confiabilidade das proposições que são formuladas a partir desses resultados. Mas, de modo geral, para entender isso melhor, a gente pode analisar aquilo que é chamado por alguns autores de método indutivo, né? Que tem muito a ver com o rigor, né, na produção desse conhecimento. E muitas vezes, quando a gente fala de ciência, as pessoas pensam em experiência, em teoria. Mas o ponto de partida de toda investigação científica é justamente uma pergunta. Ora, o que isso significa? Significa que a ciência começa com o reconhecimento de que a gente não sabe uma coisa que a gente gostaria de saber. Esse reconhecimento, né, da incompletude do nosso saber, né, e este desejo de conhecer, né, que dá o ponto de partida para aquilo que a gente chama, né, de ciência, né? E este reconhecimento ele é explicitado na forma de uma pergunta. No método indutivo, o cientista precisa derivar dessa pergunta, deduzir dessa pergunta hipóteses, que são as possíveis respostas para essa pergunta. Essas possíveis respostas, elas são formuladas a partir do conhecimento que você já tem.
né? E elas também são deduzidas, né, da própria pergunta, né? São as possíveis respostas. É com base nessas possíveis respostas que o cientista vai fazer experimentos, ou ele vai coletar dados empíricos que confirmem uma das hipóteses e refute as outras, né? Vamos pensar isso aqui como um exemplo, né, bastante relacionado ao que a gente tem vivido nesses últimos meses na pandemia, né? Surge uma doença nova, causada por um vírus até então desconhecido, né? E aí um grupo de pesquisadores de um determinado hospital se propôs uma pergunta: e se algum medicamento que a gente já usa para outra doença for eficaz no combate dessa nova doença? Essa é uma pergunta muito relevante, né? Principalmente por fatores, né, que não estão relacionados diretamente ao estudo desse vírus novo. Porque produzir um novo medicamento é muito trabalhoso, é muito demorado. Quando você cria um novo medicamento, ele tem que ser submetido a uma série de testes para garantir que ele não tem muitos efeitos colaterais muito graves, de que o uso do medicamento é seguro, né? De que ele realmente é eficaz, não é nenhuma enganação. Então, se um medicamento que já tem autorização para ser produzido e comercializado for eficaz para tratar essa doença, a gente ganha muito tempo. E aí, né, um determinado hospital resolveu testar um medicamento usado para malária, né, a tal da hidroxicloroquina. E, num primeiro momento, eles fizeram um alarde dizendo que o medicamento tinha tido resultados muito promissores, né, muito bons. E aí apareceu, né, a comunidade científica dizendo: vamos verificar isso aí. Como é que vocês fizeram? Como que vocês chegaram a essa conclusão? E aí descobriram que esses cientistas, não por má fé, mas, né, por essa pressa, né, causada pela crise de saúde pública no mundo inteiro, eles fizeram um experimento de uma maneira pouco organizada, né? Eles deram o medicamento para um tanto de pacientes e observaram a evolução desse tanto de pacientes apenas, né? E aí outros hospitais, outros grupos de pesquisa começaram a testar o medicamento usando, por exemplo, o placebo, né, que é um método de experimento muito consolidado na área, né, de farmacologia. Você pega um tanto de pacientes, para uma parte deles você dá o medicamento certo e para outros você dá uma pílula de farinha que não tem efeito nenhum, mas a pessoa não sabe que ela está tomando uma pílula de farinha, ela acha que ela está tomando um medicamento. E aí você observa, né, se existem diferenças relevantes na evolução do quadro entre um paciente e outro. E aí se chegou à conclusão de que a eficácia da cloroquina era muito parecida com a eficácia da pílula de farinha. Isso porque a Covid, né, é uma doença que ela é grave porque ela espalha muito rápido. Mas ela leva ao desenvolvimento da chamada síndrome respiratória aguda grave num percentual muito pequeno dos pacientes, né? E dentro desses que precisam de tratamento médico, uma pequena parte, né, um total de 2 a 3% dos pacientes, né, podem vir a morrer. Então, na verdade, se você pensar bem, assim, né, se 98% dos pacientes de Covid se recuperam bem, alguma pessoa pode ter tomado sorvete de limão e ter ficado boa. E aí ela vai sair por aí dizendo assim: sorvete de limão cura Covid-19. Né? Para, né, se certificar de que uma determinada substância é eficaz no tratamento, você precisa desse experimento controlado. Né? E aí os resultados desses experimentos mais controlados, né, chegaram a uma resposta, né, que vai ser incorporado no conhecimento que nós temos acumulado, que é justamente, né, essa, num sentido mais amplo, né, da palavra, a teoria. Né? Então a gente já sabe que este é um medicamento que não cura a doença. Agora, a coisa mais fascinante do conhecimento científico é que uma resposta não acaba com o problema.
ela propõe outras perguntas. Né? Toda vez que na ciência a gente responde uma pergunta, a gente tem mais perguntas para responder do que a gente tinha antes. Né? Então, propondo aqui, né, esse esquema muito simples, né? Se a gente imaginar aqui em cima, né, essa pergunta como ponto de partida e 3 possíveis respostas, que são essas hipóteses. E aí, depois de experiências muito rigorosas, se chegou a uma resposta que confirma uma das hipóteses. Quando você está diante dessa resposta, você já tem imediatamente várias outras perguntas. O que significa que no conhecimento científico, quanto mais coisa você conhece, ou seja, quanto mais respostas você alcançou, mais perguntas você tem para responder. O que significa que mais distante de saber tudo você fica. Quanto mais conhecimento você tem, mais distante de saber tudo você fica. Isso é absolutamente maravilhoso, né? Imaginar que o conhecimento científico é por natureza incompleto. Né? E ele passa, né, por transformações profundas ao longo do tempo. Ora, então, com base, né, nessa, tendo feito essas considerações sobre o que são essas características, da maneira como o conhecimento científico é produzido, e a gente vai ver, né, a gente observa que essas características, o conhecimento antidogmático, a existência de uma comunidade científica, a existência de métodos rigorosos, a verificação desses métodos, e o fato de que os novos conhecimentos são incorporados na teoria e encadeiam, né, implicam em novas questões para serem investigadas, tudo isso existe em todas as áreas das ciências. Ciências humanas, ciências físicas, químicas, ciências biológicas, todas essas áreas do conhecimento, né, teóricas e aplicadas, elas têm essas características. Então não é possível dizer que a diferença entre sociologia e história está neste aspecto mais geral da prática, né, dos investigadores. Mas se a gente voltar lá, né, nas características desse método, né, e pensar assim, olha, mas essa pesquisa começa com essa pergunta, né, e a pergunta ela vai determinar quais são as hipóteses, quais são os experimentos, né, em qual teoria vai, né, explicar as respostas que você chega. Então, né, pensando nisso, né, os autores vão, né, dizer na página 15, parece que nossa última esperança de encontrar o traço distintivo entre uma ciência e outra está nos tipos de questão que motivam cada campo, ou seja, né, aquelas perguntas que determinam os pontos de vista pelos quais, no caso das ciências humanas, as ações humanas são observadas, pesquisadas, descritas, explicadas pelos estudiosos de cada disciplina. Né? Então, é essa questão da perspectiva cognitiva, né? O lugar sobre o qual o historiador observa as ações humanas é um lugar diferente do sociólogo, que é diferente do cientista político, diferente do jurista. Né? É essa perspectiva que vai dar origem a diferentes perguntas a serem respondidas. Né? E aí eles vão, né, mostrar que essa hipótese ela é capaz de explicar absolutamente tudo. Né? Ela é capaz de explicar a fronteira entre as disciplinas, como que um mesmo objeto pode ser objeto de estudo de diferentes disciplinas, né? Na medida em que é possível formular sobre ele perguntas muito diferentes. Então, né, se a gente voltar lá naquele quadro, né, a gente vai ver que o historiador, né, ele não estuda simplesmente o passado. Né? O historiador ele tem um determinado tipo de pergunta ou tipos de perguntas que ele faz sobre o passado. Né? O historiador está, sobretudo, preocupado, né, em entender as relações causais entre os fenômenos históricos, como que um determinado acontecimento produz outro. E como que um determinado fato histórico pode ser explicado por uma sequência causal
de acontecimentos, né? Isso é diferente da perspectiva, né, por exemplo, do economista, que está interessado em entender a organização da sociedade para a produção de riqueza, né, e está interessado, sobretudo, em entender o que determina que determinados grupos de indivíduos tenham acesso a quantidades diferentes da riqueza total que é produzida na sociedade, né? Isso é a desigualdade econômica, né? Como que a desigualdade econômica é produzida? Quais são as leis da produção de riqueza, né? Sobretudo, né, os economistas eles têm a pretensão de responder à pergunta: como podemos controlar o processo de produção de riqueza, né? É possível prescrever medidas que produzam o melhor resultado possível, né? O que em algumas correntes teóricas da economia, né, a gente chama de ótimo social, né? Então são perspectivas muito diferentes, né? O tipo de pergunta que está envolvida é muito diferente. O sociólogo não está interessado em encontrar regras que permitam a melhor organização da economia, mas ele está interessado em questões que têm a ver com a produção de riquezas, né? Ele está interessado em entender a desigualdade social do ponto de vista das redes, né, de conexões, né, de relações sociais que condicionam essa desigualdade. Então, voltando, né, naquele ponto, né, os autores vão dizer, né, podemos dizer que a sociologia se distingue por observar as ações humanas com elementos de figurações mais amplas, né, uma montagem não aleatória de atores reunidos em rede de dependência mútua. Essa ideia de rede de dependência ou de interdependência é absolutamente crucial para entender a sociologia, né? Essa ideia de figurações é uma metáfora, né? Você pensa uma figura geométrica, ela tem vários traços, né? Linhas que se encontram em determinados pontos. Então, a sociologia ela se propõe a entender a sociedade como figurações, né? Como redes de interferência de diferentes grupos sociais e como que essas interações produzem resultados que muitas vezes não são os resultados pensados por nenhum dos grupos envolvidos nessas interações, né? Essas redes de dependência mútua, condicionamentos recíprocos da ação, né? Como que a ação de um grupo social influencia o comportamento de um outro, se determinada forma de organização social permite maior ou menor liberdade, né? Expansão ou confinamento das liberdades individuais. Essas são preocupações da sociologia. Então, na página 17, eles vão dizer, né, a questão central da sociologia é como os tipos de relações sociais e de sociedades em que vivemos têm a ver com as imagens que formamos uns dos outros, de nós mesmos, do nosso conhecimento, nossas ações, né, e suas consequências. Quer dizer, entender que diferentes sociedades produzem perspectivas muito diferentes dos seus membros em relação à vida humana, né? Isso que a gente chama, né, assim, de diferença cultural, né? O senso comum, né, as considerações, digamos, pouco organizadas, né? A gente vai ver melhor adiante, né, o que é esse senso comum. Vai dizer assim, o brasileiro é um povo expansivo, né? O europeu é um povo mais fechado, o brasileiro é uma pessoa que abraça, né, uma pessoa que ele nunca conheceu. Em determinados povos tem uma relação mais, digamos, restritiva, né, com o contato corporal. Isso é uma diferença cultural, né? Então a questão é, né, a questão sociológica, né, é como que as relações sociais produzem essas diferenças, né? São questões desse tipo, então, que constituem a área própria de discussão sociológica e definem a sociologia como um ramo relativamente autônomo das ciências humanas e sociais, né? Então ele vai dizer, podemos concluir que aprender a pensar com a sociologia é uma forma de compreender o mundo,
né? E essa forma de compreender o mundo abre a possibilidade de pensá-lo de diferentes maneiras, né? O que significa que quando você compreende, né, o que os elementos fundamentais da forma sociológica de entender as relações sociais, essa forma diferente estimula, né, pensar as relações sociais de maneira diferente, né? Então, a sociologia ela também desperta posicionamentos, né, mais refletidos sobre os problemas sociais. Então, né, tendo chegado a essa resposta, né, do que é essa diferença entre a sociologia e as outras ciências, os autores passam a discutir a relação entre a sociologia e o senso comum. Então, em primeiro lugar, né, cabe entender o que é isso que está sendo chamado de senso comum, né? Na página 20, né, os autores vão dizer que as ações humanas, as interações que os sociólogos estudam, já receberam nomes, já foram analisadas pelos próprios atores, né? Aqui, né, o ator também é uma metáfora, né? A ideia de que, assim como numa peça, né, um ator interpreta um papel, na sociedade, cada grupo de indivíduos, né, desempenha um papel, né, nas relações sociais. Então são os atores, né? Mas como essas relações, né, essas interações entre os atores, elas estão sendo vivenciadas por eles, né, essas relações já receberam um nome, né, elas já foram analisadas, elas já foram objeto de conhecimento do que a gente chama de senso comum. Então a ideia é que todos os grupos sociais, famílias, organizações, né, redes de parentesco, vizinhança, bairro, aldeia, cidade, país, religião, todos esses grupos de pessoas têm uma forma, né, tem uma coesão interna. E essa coesão interna, né, é evidente que ela pode comportar conflitos, né? Família, por exemplo, né, é um grupo que tem uma coesão, mas que também tem conflitos internos. Mas esses grupos, de modo geral, têm uma forma de entender as relações sociais, as interações humanas própria, né? E isso não é apenas inevitável, isso é necessário. É necessário porque, para, né, a sociedade funcionar, é preciso que cada pessoa tenha um determinado tipo de compreensão sobre as relações sociais. Isso, né, é algo que está dado nas relações humanas desde, né, pensando assim, uma alegoria, né, pouco rigorosa, mas o chamado Homem das Cavernas, né? Ali já era necessário que as crianças que vão nascendo sejam educadas, né, a desempenhar determinados papéis que viabilizem a sobrevivência daquele grupo. Naturalmente, esses papéis vão ficando cada vez mais complexos, né? Então, quando surgem as civilizações, nós temos uma hierarquia social, uma divisão de trabalho, né? Tem as pessoas que plantam, tem as pessoas que planejam as obras, tem as pessoas que executam as obras, tem os líderes religiosos, os líderes políticos, tem os soldados. Então, tem uma série de, né, divisões de tarefas, e para que essa divisão funcione, cada pessoa que está dentro de um grupo tem que entender qual é a função que ele desempenha ali. E para isso ele tem que ter uma determinada perspectiva de compreensão sobre o que é a sua sociedade, onde ele está inserido. É essa forma natural, entre aspas, né, de compreender a sociedade que nós chamamos de senso comum. Então o senso comum é esse conhecimento, que é um conhecimento muito rico, né, sobre a sociedade, mas é um conhecimento desordenado, não sistemático, desarticulado, muitas vezes contraditório, né? Você explica uma coisa de um jeito, mas outra de um outro jeito que é inclusive contraditório com aquele outro. Mas, né, muitas vezes as pessoas convivem, né, com essas explicações contraditórias de uma maneira sem perceber, né, a contradição. Justamente porque o senso comum é um conhecimento desordenado e inefável, né? Quer dizer, não é possível determinar, né, estritamente o que é o senso comum, né?
diferentes grupos sociais, né, absorvem esses conhecimentos do senso comum, essas formas do senso comum explicar as relações sociais de maneira diferente, né, e ao mesmo tempo, né, são formas que, digamos, mudam com o tempo, ou vão e vêm, né. Tem épocas que, por uma série de fatores muito complexos, né, de serem explicados, determinadas ideias ficam muito latentes, né? Elas ganham adesão. Né? Se a gente pensar, por exemplo, a alternância de poder, né? Como que num país, numa hora governa a esquerda, ganha as eleições com facilidade, de repente vem a direita com ideias muito opostas. Né? Quer dizer, nas relações sociais, né, certas noções do senso comum vão ganhando, né, lugar das outras, depois voltam. Né? É uma dinâmica muito complexa. Mas a grande questão é o senso comum é fundamentalmente uma forma de explicar as relações sociais, dos sujeitos entenderem as relações as interações entre os diferentes grupos de sociedade. E aí que nós estamos diante de uma grande questão, que é o fato de que o senso comum busca responder questões muito parecidas ou idênticas às questões que a sociologia quer responder. E isso não acontece com as outras ciências. Né? Então, os autores dizem, né, na página 17, as ciências físicas e biológicas não se preocupam aparentemente em enunciar sua relação com o senso comum. Né? Isso porque a maioria das ciências, né, ela tem a preocupação de mostrar qual que é a diferença dela para as outras disciplinas científicas. Né? Então, se a gente voltar lá no exemplo do átomo, né, ora, a física ela estuda o átomo de uma perspectiva completamente diferente da química. Né? A química está interessada em entender como que as características do átomo, né, determinam a interação entre diferentes átomos na conformação das chamadas substâncias químicas, né, das moléculas. Né, e como que, em determinadas circunstâncias, essas ligações entre os átomos vão sendo modificadas pelas reações químicas. Ora, quando a física vai estudar o átomo, ela está preocupada com uma outra questão, né? Que é por isso que nós chamamos de mecânica quântica. Né? A chamada física quântica está interessada em entender os movimentos, o comportamento físico das partículas que compõem o átomo. Né? Por que, inclusive, que essas interações entre objetos no espaço muito pequeno, né, quando a gente está no espaço menor que o de uma molécula, o comportamento físico do movimento dessas partículas é diferente do movimento físico que a gente observa, né, em objetos, né, de tamanhos visíveis ao ser humano. Né? Então, por exemplo, as leis físicas que determinam a órbita de um satélite em torno da Terra, né, seja a Lua, nosso satélite natural, ou os satélites artificiais, as leis físicas que determinam esse movimento são diferentes das que determinam o movimento do elétron em torno do núcleo do átomo. É isso que a física quer entender. Por quê? Né? São questões que diferenciam a física da química. Agora, a física não se preocupa em explicar a sua diferença para o senso comum. Por quê? Porque essas ciências da natureza, elas não se supõem partilhando terreno suficiente para se preocupar em traçar essas fronteiras com o senso comum. Né? E isso justamente porque as ciências monopolizam o acesso aos instrumentos de produção do conhecimento científico. Né? Então, pensem, por exemplo, né, num microscópio, né, por exemplo, na bioquímica. Né? Uma pessoa comum não tem acesso a um laboratório de bioquímica. E mesmo que ela tenha acesso, né, invadiu lá o laboratório,
ela não vai saber, se ela não tiver o treinamento adequado, para que servem cada um daqueles equipamentos. Ou se ela tiver sido convidada para visitar esse laboratório e um cientista botar lá o microscópio com uma cultura de bactérias, né? Foca lá e bota a pessoa comum para ver. Ela não vai entender exatamente o que ela está vendo, se ela não tiver um conhecimento prévio, né? A mesma coisa com várias outras disciplinas científicas, né? Se você pensar assim, um telescópio, né? Como que é um equipamento sofisticado, uma pessoa comum não vai saber posicioná-lo, né, de maneira correta para observar um planeta, um cometa, por exemplo, né? Imaginem uma pessoa sem nenhum treinamento entrar no laboratório de automação lá do campus Nepomuceno do Cefet. Já vai olhar para esses equipamentos, para esse painel. Para que diabo serve isso? Né? O que a gente faz, né, aqui? Né? O que a gente pode aprender, né, a partir do manuseio desses equipamentos? Né? Um exemplo mais drástico, né, isso aqui é uma imagem de um acelerador de partículas. Né? Quer dizer, o nível de conhecimento prévio que é necessário para uma pessoa entender como se constrói, como se opera um equipamento dessa magnitude é extremamente complexo. Né? Então, o que acontece é que os assuntos com os quais a maioria das ciências lida, né, na verdade todas, exceto a sociologia, lidam com assuntos que não se voltam para as experiências cotidianas. E, portanto, não passam pela mente de homens e mulheres comuns. Né? Uma pessoa sem conhecimento prévio, ela nem sequer imagina, né, o que é a reprodução celular, né, de bactérias, né? O que é o comportamento das partículas subatômicas. Né? Então, né, os cientistas dessas áreas são os únicos detentores da própria experiência que fornece a matéria-prima para os seus estudos. De forma que este monopólio faz com que eles devam submeter as suas descobertas ao controle dos outros cientistas da mesma área. Então eles não precisam competir com o senso comum pela simples razão de que o senso comum não tem ponto de vista sobre as matérias, né, dessas áreas. Nessa altura, né, alguns de vocês podem estar se perguntando, bom, mas parece que não é bem assim, né? Eu diria que quando o Bauman e o May escreveram esse texto, eles estavam em condições de serem assim otimistas, né, de pensar que existe essa fronteira muito clara. Né? Hoje em dia a gente está vivendo um contexto, não apenas no nosso país, no mundo inteiro, em que muitas pessoas comuns se arriscam a formular explicações alternativas para fenômenos complexos como esses, sem nenhum acesso a esses equipamentos, aos meios de produção desse conhecimento. Né? Então tem aí a teoria da Terra plana, né? Eu diria que a interferência mais famosa nos dias de hoje, né, do senso comum dentro da área das ciências, mas existem outras, né? Por exemplo, tem um movimento anti-vacina, né? Tem pessoas por aí escrevendo textos dizendo que as vacinas são produzidas com células abortadas, que vacina causa autismo, que isso e aquilo outro, sem nenhum... Né, são pessoas que nunca entraram num laboratório, né, de biomedicina avançada que produz vacina. Eles não fazem nem ideia de quais são os processos, todos os cuidados envolvidos, todos os testes. Não. Eles simplesmente, né, criaram ali uma teoria com base em observações não dos fenômenos acessíveis pelos experimentos científicos, mas com base em experimentos absolutamente pessoais, né? Assim, do tipo, eu conheço uma mulher que tomou uma vacina contra a gripe, depois ficou grávida e o filho dela é autista. Então, a vacina sobre a gripe deve ter causado autismo no bebê. Né? São associações completamente arbitrárias, sem nenhum tipo de escrutínio, de controle. Né? Mas que, curiosamente, né, por uma série de fatores muito complexos, está ganhando, né, e isso é bastante preocupante, né, ganhando influência nos dias de hoje.
Mas, né, dito isso, feita essa observação de que quando o Bauman e o May dizem aqui que existe essa fronteira muito clara entre as ciências da natureza e o senso comum, eles estavam sendo um pouco mais otimistas do que é possível ser hoje, né? Mas mesmo assim, eles vão questionar essa completa separação entre as ciências da natureza e o senso comum. Eles vão mostrar que essa completa separação ela é uma aparência e que ela não só não é assim, como não deve ser assim, mas num sentido muito diferente desses fenômenos, né, da anticiência dos dias de hoje, né? Então, qual que é esse sentido, né? Eles vão nos chamar a atenção para o fato de que a produção do conhecimento científico contém fatores sociais. Ou seja, quando o cientista formula lá no começo da sua investigação uma pergunta, essa pergunta ela tem fatores sociais envolvidos. Quer dizer, existem motivos que são dados pelo contexto das relações sociais para que determinadas coisas sejam pesquisadas. Por exemplo, interesses econômicos no desenvolvimento, por exemplo, da automação, estimulam pesquisas na área da física para entender o comportamento de determinadas partículas subatômicas que vão desempenhar, né, um determinado papel na construção de determinados recursos tecnológicos, né, da nanotecnologia, né? Então, existem interesses sociais por trás de praticamente todas as pesquisas, de todas as áreas, né? Além disso, né, as descobertas científicas podem ter implicações sociais, implicações políticas, implicações econômicas. E essas implicações não dizem respeito só aos cientistas, dizem respeito à sociedade. Então, né, eles vão afirmar categoricamente, em qualquer sociedade democrática, a última palavra não será dos cientistas, né? Então eles estão querendo dizer que quando a sociedade vai decidir, né, imagine, né, uma coisa que é fundamental, né, os recursos, né, a ciência não se faz sem dinheiro. Bom, ela não se faz sem recursos. E na nossa sociedade contemporânea, os recursos aparecem sob a forma de dinheiro, né? Então, numa sociedade com recursos limitados, é preciso distribuir esses recursos entre as diferentes áreas, né? Você vai determinar que a pesquisa científica tem acesso a um volume de recursos. E dentro desse volume de recursos, você vai distribuir entre as várias áreas da ciência. Então, o que eles estão dizendo é que essa distribuição não é uma decisão que cabe apenas aos cientistas, né? Até porque vai ficar cada um puxando a corda para o seu lado. Então, numa sociedade democrática, a sociedade deve ter o direito de opinar sobre a distribuição desses recursos, né? Isso não significa colocar na mão de pessoas que não façam a menor ideia do que é a produção do conhecimento científico essa função, né? Você bota lá na mão dos políticos, né? Isso não é simples, né? Isso não é ser democrático, né? Seria necessário que a sociedade tenha o conhecimento necessário para opinar sobre essa distribuição. Inclusive porque, por exemplo, pense no contexto que a gente está vivendo da epidemia de Covid, né? É urgente, né, que que a nossa sociedade possa transferir recursos para a produção de vacina, para a pesquisa sobre medicamentos. Quando a vacina for, né, se nós, né, encontrarmos uma vacina eficaz e segura, ela vai ter que ser produzida e distribuída. Ora, sem o conhecimento da sociologia, que vai mostrar quais são as áreas de um determinado país, onde as pessoas estão mais vulneráveis à epidemia, os governos podem decidir distribuir as vacinas primeiro numa região que vai trazer como resultado que várias mortes que poderiam ter sido evitadas, né, não são. Então, mesmo quando a gente está tratando de uma questão, né, essencialmente da área de saúde pública, outras áreas do conhecimento, né, podem contribuir decisivamente para que os resultados sejam os melhores, né? E numa sociedade democrática, o que você vai querer, em primeiro lugar, é evitar as mortes, né? Ora, então,
dizer assim, vamos cortar todos os recursos das ciências humanas e transferir todo o dinheiro para ciências da natureza ou para a produção de tecnologia, vai te colocar com uma série de problemas lá na frente. Né? Então é necessário, né, que essa decisão democrática envolva, né, as diversas áreas interessadas, né, num debate, né, para se chegar ao máximo possível num consenso. Né? Numa sociedade autoritária, né, um governo autoritário vai simplesmente dizer assim, não tem mais nenhum tostão para filosofia, sociologia, etc. Né? Então, né, a questão que eles estão dizendo, né, que a ciência não pode se regular sozinha. Né? Essa regulação ela tem que envolver a comunidade científica. Mas não apenas ela, né? Porque estamos diante da justificação do conhecimento, mas também de suas aplicações e implicações. Né? Então, um bom exemplo é o que existe hoje. Né? Todas as universidades elas têm comitês de ética em pesquisa. Né? Então, quando um determinado cientista, né, resolve que ele vai pesquisar um determinado assunto, ele elabora um projeto. Antes dele receber autorização para fazer essa pesquisa, receber recurso, equipamento, né, o projeto vai ser analisado por um comitê de ética. Né, que vai dizer se essa pesquisa pode, né, ser feita ou não. E esse comitê de ética não vai ter só o pesquisador. Né? Pelo contrário, não vai ter o pesquisador, não vai ter gente só daquela área de conhecimento. Vai ter gente de várias áreas do conhecimento. Né? Eventualmente, né, gente de fora da universidade, né, para avaliar, né, os impactos sociais dessa pesquisa. Isso é algo que se tornou muito importante, por exemplo, depois do nazismo. Né, como o nazismo é uma coisa que pouca gente conhece. Né, os nazistas fizeram experiências científicas com seres humanos. Né, nos campos de concentração ou em outras prisões, né, com judeus, com ciganos, com negros. Pegavam as pessoas e faziam experimentos bizarros, experimentos de amputação, experimentos de lobotomia. E esses experimentos produziram resultados. Né? Muita coisa sobre o funcionamento do cérebro humano foi descoberto por cientistas nazistas quando eles começaram a retirar pedaços do cérebro das pessoas e ver o que acontecia. Mas será que a sociedade pode aceitar que isso seja feito? Né? Então, se a gente deixar na mão de uma sociedade autoritária, na mão de cientistas que não têm escrúpulos, né, a decisão sobre quais experiências vão ser feitas, como vão ser feitas, a gente pode cair em coisas inaceitáveis. Né? É isso que eles estão querendo dizer aqui. Mas, de qualquer maneira, né, mesmo com todas essas considerações da relação entre o senso comum, a sociedade e a produção do conhecimento científico, a relação da sociologia com o senso comum é muito mais complexa, muito mais profunda, porque, como eu disse antes, né, a sociologia pretende responder perguntas muito parecidas ou idênticas às perguntas que o senso comum já respondeu. Né? Então os autores dizem, né, o assunto da sociologia já está embutido no nosso cotidiano. E muitas vezes a gente passa por isso sem refletir de maneira mais ampla, mais profunda. Então é claro, né, que ele vai dizer a soberania da sociologia sobre o conhecimento social, né, provavelmente é contestável. Né? Isso quer dizer que não é possível pretender que você vai proibir que as pessoas emitam opiniões do senso comum. Isso seria completamente arbitrário, completamente autoritário. Né? Mas é absolutamente crucial estabelecer uma fronteira clara entre o conhecimento sociológico formal e o senso comum. Isso é uma questão importante para a identidade da sociologia, né, de uma forma que não é tão grande para outras áreas, inclusive as outras áreas das ciências humanas. Né? Se pegar, por exemplo, a história. Ora, uma pessoa comum, ela pode até se perguntar assim, sobre um episódio da história do Brasil há 200 anos atrás. Mas ela sabe onde ela vai buscar material para responder essa pergunta? Né? Se ela for num arquivo público, ela vai saber localizar os documentos pertinentes para a questão que ela está querendo investigar? Né? Não vai, ela não tem treinamento para isso. Se botar um documento histórico com centenas de anos na frente da pessoa, se ela não tiver o treinamento, ela não vai conseguir decifrar o documento. Ele tem uma linguagem diferente, né? Tem um vocabulário próprio de cada época, né? Tem N aspectos, né, que
né, os especialistas são treinados a identificar, né? Então, né, é claro que as pessoas emitem opiniões sobre o passado, né? Por exemplo, hoje em dia é muito comum, né, ver gente dizendo assim: na época da ditadura era uma maravilha, né, não tinha esse tanto de problema no país, não tinha corrupção, né? Um historiador vai olhar para isso e pensar assim: poxa vida, não é possível, né? A pessoa nem lembra, nem se dá conta de que naquela época existia censura prévia de imprensa, então só saía na imprensa o que a ditadura permitia. Então, quando teve o escândalo da Sudene, da Sudã, a construção da usina de Itaipu, que foi orçada em X e custou 25 vezes mais, nada disso vai aparecer para as pessoas, né? Mas, ainda assim, né, os historiadores estão mais protegidos dessa intromissão do senso comum do que a sociologia. O direito, por exemplo, tem todo um vocabulário técnico, né? As pessoas não saem tão facilmente opinando sobre as leis, né, como elas opinam sobre os fenômenos investigados pela sociologia. Mas então, né, a grande questão aqui é a gente entender a diferença entre uma explicação sociológica e uma opinião do senso comum. E para isso os autores vão propor 4 modelos de diferenciação, né? Esses modelos eles estão vinculados a 4 aspectos, né, distintos, né, que tem a ver com a forma como o conhecimento é produzido, com a referência sociocultural da pessoa que está emitindo aquele juízo, aquela afirmação, né, a maneira de explicar os fenômenos e a relação que as pessoas estabelecem com as afirmações, né, que são esse conhecimento já produzido, né? Quando aparece, você está diante de uma sentença, né, que contém uma afirmação sobre um determinado fenômeno social. Como que você se relaciona com essa sentença, né? Em todos esses 4 aspectos, né, nós vamos notar diferenças profundas entre uma explicação sociológica e uma opinião do senso comum. A primeira delas, né, sobre a forma como o conhecimento é produzido, vai ter muita relação com aquilo que a gente disse lá atrás, sobre o que são as características do conhecimento científico em geral, né? A sociologia se submete a regras, né, regras do método científico, regras daquilo que os autores chamaram de responsabilidade acadêmica. As afirmações elas são testadas, e elas não são testadas apenas por quem está fazendo a afirmação, né? Quando um sociólogo investiga um determinado fenômeno e propõe uma explicação para ele, né, propor essa explicação no âmbito das ciências significa publicar um livro, um artigo. Esse material vai ser lido por outros especialistas. Esses especialistas vão testar essas afirmações, né? Então, vai reverberar na comunidade científica as afirmações cujos testes confirmem, né, corroborem. Por isso nós temos a comunidade científica, né, verificando essas descobertas. E no senso comum é justamente o contrário em cada um desses aspectos, né? Quando uma pessoa senta no boteco, tomando lá sua cervejinha, e começa a dizer, né, com todo o ar de sabedoria, o porquê que a crise econômica se instalou no país, ou até sobre assuntos que não têm a ver exatamente com o assunto da sociologia, né, conversa de futebol, né, todo torcedor tem uma certeza muito grande de qual jogador é melhor, né, o técnico é um burro, ele escalou o time errado, fez a alteração errada, né, e assim por diante. Então, tudo aquilo que está muito relacionado à vida cotidiana das pessoas, elas fazem afirmações sem nenhum tipo de regra e sem nenhuma preocupação em testar essas afirmações e confirmar, né, se elas têm fundamento. Na realidade, ao contrário de uma comunidade verificando as afirmações, o que nós temos no senso comum é cada pessoa dizendo o que acha, né? Por isso, né, as afirmações do senso comum estão no terreno da opinião. A segunda, né, diferenciação diz respeito ao que eu estou chamando de referência sociocultural do enunciador, né? Então, a pessoa comum enunciando uma opinião sobre um fenômeno social, essa sua opinião ela está
restrita ao que é o seu mundo de vida, né? Quer dizer, cada pessoa tende a explicar os fenômenos sociais de uma maneira compatível com a sua própria experiência, com aquilo que ela vivenciou ao longo da sua vida. Já na sociologia, faz parte do treinamento do sociólogo aquilo que o Bauman e o May chamam de ampliação de horizontes. O que é essa ampliação de horizontes? Isso tem a ver com, como eu disse, o processo de treinamento. Quando um estudante está se preparando para se tornar um sociólogo, ele vai estudar várias culturas, várias sociedades diferentes. Ou mesmo dentro de um determinado país, você vai ver que a cultura da periferia é muito diferente da cultura da classe média, que a cultura do Nordeste é diferente do Sudeste, que é diferente do Sul, que é diferente do Centro-Oeste, que é diferente da Amazônia. Então, ao estudar essas diferentes culturas, as pessoas elas são treinadas a perceber que o jeito com que você vive não é o único possível. É possível viver de maneiras diferentes. E esses modos de vida, esses horizontes culturais, eles não são melhores ou piores, eles são diferentes. É evidente que tem aspectos, em alguns deles, que você pode e deve avaliar com base, por exemplo, em critérios humanistas. Se você tem uma sociedade autoritária ou uma sociedade em que um determinado grupo social, que pode ser, por exemplo, as mulheres, elas sofrem determinadas violências, é importante compreender a estrutura dessas relações. Mas o conhecimento sociológico não vai se limitar a explicá-los, mas mostra as diferentes perspectivas. E com isso ela também permite a compreensão das pessoas de que é possível viver de um jeito melhor do que nós vivemos na nossa sociedade. A almejar essa mudança. Esse é um aspecto importante do pensamento sociológico. O terceiro aspecto diz respeito ao modo de explicação dos fenômenos sociais. No senso comum predomina a ideia de intencionalidade. Os autores vão dizer que nós tendemos a perceber tudo o que acontece no mundo como resultado da ação intencional de uma pessoa identificável. Isso é a transposição para as relações sociais daquilo que nós vivemos na nossa vida. Nós estabelecemos, nos inserimos em determinadas relações e quando acontece uma determinada coisa você vai dizer que é culpa de alguém. Isso está muito relacionado à sua vida direta. Inclusive é importante que as pessoas sejam capazes de se responsabilizar. De poder pensar aqui exemplos mais banais. A pessoa decidiu que ela não vai pôr despertador para tocar porque quando ela foi dormir ela estava muito cansada e ela perdeu a hora. Então ela sabe que é responsabilidade dela ter perdido a hora. Ela deveria saber. A questão é que a sociologia vai mostrar que os fenômenos sociais não se desenrolam dessa maneira. Nada na sociedade é resultado da ação intencional de uma única pessoa ou de um único grupo de pessoas. Então, se pegar uma coisa bem polêmica, mas muito viva assim, no que o Brasil está passando, uma crise econômica enorme, com muito desemprego, aí as pessoas dizem: a Dilma quebrou o país, a culpa é da Dilma. Ora, é evidente que, sendo a Dilma presidente do país, ela tomou determinadas decisões que fazem ela responsável por uma parte, pelo menos, desse problema. Mas dizer que ela individualmente é inteiramente responsável pela crise que o país está atravessando é uma opinião do senso comum ligada a essa ideia de intencionalidade. E é uma afirmação anticientífica. Por quê? Porque o processo pelo qual o país está vivendo tem relação com uma crise econômica global,
tem a ver, por exemplo, com a decisão do governo chinês de diminuir o ritmo da sua economia, que diminuiu a demanda de commodities, que são o principal produto da economia brasileira. Então derrubou os preços, né? Por exemplo, o minério de ferro chegou a $200 a tonelada. Quando veio a crise, né, o minério de ferro estava em $50 a tonelada. Reduziu o preço a 1/4, reduziu a arrecadação do Estado. Então tem fatores que não estavam nas mãos de uma única pessoa controlar, né? Então existe, né, uma coisa muito mais complexa, né, no desenrolar dos fenômenos sociais. E apontar essa complexidade não significa proteger, passar pano para um grupo ou para o outro, não. Né? É mostrar a complexidade, porque se nós quisermos superar uma determinada crise, a gente precisa entender o que condiciona ela. Então, por exemplo, entender que determinados grupos econômicos estavam interessados numa crise no Brasil porque estavam interessados numa mudança, por exemplo, do jeito do Estado gastar o dinheiro. Né? O pessoal acha assim, o Estado está cortando gastos. Não está cortando gastos, não. Ele está mudando os gastos de lugar. Né? Quem é que ganha e quem é que perde? Né? É isso que a sociologia vai se preocupar em mostrar, né? Por essas redes de interdependência. E, por fim, né, o quarto aspecto que os autores chamam de modelo de diferenciação entre sociologia e senso comum diz respeito à forma de se relacionar com o conhecimento já produzido. Porque a sociologia, né, mais uma vez relacionada àquelas características típicas do conhecimento científico, assume uma postura questionadora, quer dizer, nenhuma afirmação é uma verdade incontestável. Tudo pode ser questionado, tudo precisa, né, ser demonstrado mais de uma vez. Né? Então, aquilo que aparentemente é evidente vira uma coisa muito mais complexa e, portanto, um enigma que precisa ser investigado, precisa ser desvendado. Né? E já as afirmações do senso comum, elas aparecem como dogmas, a pessoa emite aquela opinião e ela não quer nem saber, é assim, ponto final. Né? E essa opinião ela é sustentada, né, por uma autoconfirmação na prática. Né? O que os autores estão chamando a atenção é para o fato de que, de modo geral, uma pessoa muito ligada a uma determinada opinião do senso comum, ela só vai mudar de opinião se acontecer na vida dela uma coisa muito forte que faça ela mudar de opinião. Né? Então eu vou pensar aqui num exemplo. Né, naturalmente a gente lida na sociologia o tempo todo com questões polêmicas. Né? Então algumas semanas atrás a gente viu nos noticiários que um grupo de pessoas foi protestar na porta do hospital tentando constranger os médicos daquele hospital, a equipe médica, a equipe de saúde daquele hospital, a não fazer um procedimento de aborto numa criança com menos de 14 anos. Né? Ora, primeiro, isso envolve, né, um certo desconhecimento da legislação, né, porque a legislação brasileira determina que qualquer ato sexual com menores de 14 anos é estupro presumido. Então, se uma pessoa com menos de 14 anos, uma mulher uma menina, né, uma criança com menos de 14 anos ficou grávida, você não precisa investigar para saber que aquilo é estupro. É estupro. E sendo estupro, ela pode fazer o aborto. Aí as pessoas vão ali, né, fazer toda uma manifestação fervorosa, né, com base em noções dogmáticas, né, de que aquele feto é uma vida tão importante quanto a dela, né, da menina, né, e essas coisas meio, né, violentas, né, que aparece quando se mexe com convicções muito arraigadas no senso comum das pessoas. Então, quando os autores dizem, né, que essas afirmações dependem de uma autoconfirmação na prática, ele está querendo sugerir que, por exemplo, é muito difícil sentar, conversar e convencer aquela pessoa de que aquela opinião é absurda, ela é pouco fundamentada, né, ela teria consequências muito drásticas na vida das outras pessoas e ela não cabe a você obrigar, né, você não tem direito a obrigar uma criança de 14 anos a ter um bebê, né? Pelo menos, né, não deveria, e a nossa sociedade diz que não, né? A nossa lei diz que não.
Né? E é muito curioso que num contexto em que as pessoas falam muito de corrupção, né, elas reproduzem um comportamento dessa natureza, né, porque invadir o hospital, constranger uma equipe médica e tentar, né, forçar uma coisa como essa viola as leis, né? Então as pessoas estão sendo corruptas, né? Mesmo sendo pessoas que depois vão numa outra manifestação dizer que tem que prender todos os corruptos, né? Então isso tem a ver com essa natureza contraditória do senso comum. Então quando ele diz assim que depende dessa autoconfirmação, ele está sugerindo que, por exemplo, o que poderia fazer aquelas pessoas mudarem de opinião seria, por exemplo, elas serem vítima, né, ser vítima de um estupro, ficar grávida, né, e não querer ter aquele filho, ou a filha de uma daquelas pessoas, né, passar por isso. Isso não significa que vai necessariamente, né, a pessoa pode ser tão fervorosa que nem isso faz ela mudar de opinião, né, mas de modo geral, uma opinião do senso comum só vai ser abandonada por uma pessoa ainda dentro do senso comum se alguma questão prática forçar essa mudança de opinião, né? O que é completamente diferente da produção do conhecimento sociológico, né, que está aberta à refutação das evidências, né, e ao questionamento constante de tudo aquilo que se assume como verdadeiro. Então, dito tudo isso, né, a grande questão aqui, né, se a gente voltar ali, né, nesses 4 modelos, né, de diferenciação, o objetivo dos autores aqui é nos fornecer elementos para sermos capazes de, ao ouvir uma afirmação sobre as relações sociais, diferenciar se essa afirmação é uma afirmação sociológica, ou seja, uma afirmação produzida com rigor científico, escrutínio, né, uma verificação, né, sem assumir a referência sociocultural da pessoa como a única possível, considerando as redes de interdependência, né, com uma postura questionadora, né, ou se é uma opinião do senso comum, né. O objetivo, então, desses 4 modelos é nos ajudar a identificar essas diferenças, né, a saber, ao ouvir uma opinião sobre um fenômeno social, se é uma opinião dogmática ou uma opinião crítica, né, uma opinião que tem por trás um processo crítico, né, científico de elaboração. E, dito isso, né, a última parte do texto, os autores começam a falar dos benefícios do pensamento sociológico. Eles vão dizer que esse pensamento sociológico, né, ele é muito incômodo, porque todas as verdades são questionadas. Nada é uma verdade absoluta, e muitas vezes determinadas relações sociais que estão muito ligadas às crenças das pessoas, elas vão ser questionadas, né? Por exemplo, a pessoa tem uma convicção religiosa, ela tem todo o direito de ter essa convicção religiosa, né? Ela não pode querer obrigar todas as pessoas a viverem de acordo com essa mesma convicção, né? Porque isso só vai produzir, né, violência, inclusive para ela mesma, né? Por quê? Se você tem uma convicção religiosa, pegando esse último exemplo que eu dei, né, se você acredita pela sua religião que um aborto é um pecado imperdoável, então você não pode nunca fazer um aborto, você pode não fazer, né? Mas isso não significa que você possa ter o direito de obrigar uma outra pessoa, né, a ter um filho do seu estuprador. Obrigar uma criança, por exemplo, a ser mãe de um bebê, né, originado de um abuso sexual. Ora, o que o pensamento sociológico vai procurar mostrar para as pessoas é que, se você pretende obrigar as outras pessoas a viver de acordo com as suas convicções, você está autorizando as outras pessoas a tentarem te obrigar a viver de acordo com as convicções delas. E isso é muito perigoso, né? Quer dizer, para você ter a liberdade de viver de acordo com as suas convicções, de qualquer natureza que elas sejam, você precisa respeitar que as outras pessoas vivam de acordo com as convicções delas, né? Isso é, na verdade, um dos pressupostos do pensamento liberal clássico, né? Foi o liberalismo que primeiro formulou, né, lá no século XVIII, no Iluminismo, essa compreensão,
né, de que a sociedade ela deve ter a capacidade de coerção, o poder de obrigar as pessoas a fazerem só aquilo que for absolutamente necessário para o funcionamento da sociedade, né? De maneira que as leis preservem ao máximo a possibilidade da liberdade individual. Né? Isso tem a ver, né, naturalmente, com o desenvolvimento do início da sociedade capitalista, né? E é muito estranho que hoje em dia muitas pessoas se coloquem no terreno, né, do liberalismo econômico, né, mas sem respeitar os pressupostos do liberalismo que estão relacionados a essa liberdade, né, do modo de vida individual. Por isso os autores vão chamar a atenção para esses benefícios do pensamento sociológico, né? Eles vão falar dessa desfamiliarização, que é uma consequência da ampliação de horizontes, né? Quando você compreende que o seu modo de viver não é o único possível, né, você está se desfamiliarizando, as coisas não são mais só do jeito que é familiar para você, né? Você percebe que é possível viver de outras maneiras, né? E aprende a respeitar essas outras maneiras, né? Então tem essa questão da tolerância em relação à diversidade, né? Ela é uma consequência dessa desfamiliarização. A sociologia tem também o poder de estimular o senso crítico, né? De né, acontecer uma coisa na sociedade e você, ao invés de cair na explicação mais fácil, você pensa assim, quais são as redes de interdependência que estão relacionadas a esse fenômeno, né? Tentar entender as coisas na sua complexidade, que é um grande desafio, né? Então eles vão dizer, né, a sociologia tem a capacidade de ampliar o alcance e a efetividade da liberdade, né? Isso passa por uma crítica ao individualismo, porque se você percebe que para ter a sua liberdade respeitada, você precisa respeitar a liberdade do outro, você também vai poder entender pelas redes de interdependência da sociedade que nem tudo vai ser do jeito que é melhor para você. Tem coisas que você vai ter que entender que a sociedade, né, tem demandas muito mais amplas do que os seus interesses imediatos, né? E por isso que ele diz que a sociedade tem essa capacidade de promover a solidariedade social, né? A solidariedade social é um conceito formulado pelo Durkheim para explicar como que cada indivíduo atua na divisão do trabalho de uma maneira a contribuir para a vida da sociedade toda, mesmo que ele não saiba disso, né? Então, sobre isso eu gosto muito de dar o exemplo do motorista de ônibus, né? Um exemplo muito trivial e cotidiano, né? O motorista, a maior parte, né, quase todos os nossos motoristas de ônibus, eles têm certeza absoluta de que a função deles é sair do ponto final e dirigir até o outro ponto final o mais rápido possível. E para isso, ele sai dirigindo daquele jeito agressivo, desconfortável, o sinal está vermelho lá na frente, ele pisa no acelerador, depois fia o pé no freio e os passageiros estão lá atrás sacudindo, né? Quase caindo no chão, trombando e tal. Mas, mesmo assim, o motorista de ônibus cumpre o seu papel, que é levar as pessoas de onde elas estão até onde elas precisam chegar, né? E nesse sentido ele é solidário com as pessoas. A grande questão é que se todas as pessoas percebessem, né, o que é essa divisão social do trabalho e como ela envolve uma solidariedade, talvez essas relações fossem melhores, né? Talvez o motorista não dirigisse de uma maneira tão agressiva. Mas a sociologia, ao mostrar as redes de interdependência, ela vai mostrar também que isso não é uma coisa só daquele indivíduo, né? Vai mostrar que o trânsito é um ambiente extremamente desgastante, estressante, que estimula comportamentos violentos. Vai mostrar, por exemplo, que a publicidade de automóveis, ela está o tempo inteiro na televisão mostrando as pessoas dirigindo, né, rápido, fazendo curvas, não sei o quê. Então, a própria produção cultural estimula a violência no trânsito. Então, isso não é uma coisa que brotou daquele indivíduo. Vai mostrar que o transporte público nas nossas grandes cidades são um negócio que envolve muito dinheiro e, portanto, muitos interesses econômicos. Tem os empresários do ônibus, né, as questões das relações políticas, por onde que passa o ônibus, não sei o quê. Então, ao compreender
os fenômenos sociais nessa rede ampla de interdependência, a sociologia também aponta para um questionamento, né? Por que não se constrói metrô? Por que a passagem de ônibus é tão cara? Por que os ônibus estão sempre cheios? E esses questionamentos têm um poder desestabilizador, né? E em grande medida por isso, né, que existem, né, e estão ganhando proeminência nos dias de hoje grupos políticos interessados em diminuir o acesso das pessoas a esse tipo de conhecimento, né? Porque esse conhecimento ameaça determinadas relações de poder que estão dadas, né? Então tem gente que acha que tem que tirar a sociologia da escola, né? E aí, né, é muito importante a gente entender, né, quais são, né, os interesses que estão por trás, né, de dizer o que as pessoas devem ou não saber, né? Então, né, gente, dito isso, né, recapitulando, né, o percurso, né, do texto do Bauman, e que a gente seguiu aqui nessa exposição, tem como ponto de partida, né, essa busca pela diferenciação entre as áreas, né, do conhecimento científico, e vai mostrar que a diferença entre cada disciplina reside nos tipos de perguntas que elas tentam responder, né? E estabelecido isso, né, ela vai mostrar quais são os tipos de perguntas que a sociologia busca responder e como que esses tipos de pergunta diferenciam a sociologia das outras ciências humanas, mas não diferencia a sociologia do senso comum, né? Quer dizer, o senso comum busca responder os mesmos tipos de perguntas sobre os fenômenos sociais que a sociologia investiga, mas que, embora os dois estejam, né, debruçados sobre as mesmas perguntas, a maneira de respondê-las é completamente diferente. E se a gente compreender essa diferença, a gente vai aprender a reconhecer o que é uma opinião do senso comum e o que é uma opinião sociológica, né? Então, a sociologia tem como características, né, essa submissão às regras da responsabilidade acadêmica, que envolve a questão da comunidade científica, dos métodos, né, da postura antidogmática. A sociologia promove essa ampliação de horizontes, essa desfamiliarização. Então, ela ajuda, né, a nós a avaliarmos os fenômenos sociais de um ponto de vista distanciado em relação à nossa própria referência sociocultural. A sociologia explica os fenômenos por meio dessa complexa rede de interdependência, ao contrário do senso comum, que explica as coisas pela ideia de intencionalidade. E, por fim, né, a sociologia assume essa postura questionadora frente aos fenômenos sociais. Então é isso, né? Eu espero que essa exposição contribua para uma leitura proveitosa do texto do Bauman e do May, e, sobretudo, que desperte, né, essa curiosidade e esse senso crítico, né, essa desconfiança em relação às explicações fáceis, às explicações simples, às explicações familiares, né? E que a gente possa ter, né, uma compreensão questionadora frente aos fenômenos sociais. É isso. Né, então, boa leitura a todos, né, e nos encontramos mais adiante para debater as implicações, né, da compreensão do conhecimento sociológico, né, dessa forma.